quer poder conhecer um pouquinho mais do Senhor, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade mesmo para estar falando aos nossos corações, e que não seja simplesmente um momento em que a gente agrega informações na nossa mente, mas que realmente a tua palavra está encontrando o nosso coração, Pai, para que a gente possa, de uma maneira cada vez mais fiel, sermos capazes de interpretar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus. Tem tanta coisa que o Senhor colocou na Bíblia, Pai, que se trata de cultura, se trata de como coletivamente nós devemos nos portar, Pai. Mas existe tanta pessoalidade também nas suas palavras, Pai. Tantas coisas que a gente precisa ouvir a nível pessoal, que a gente possa realmente aprender cada vez mais, Deus, a ouvir a tua voz, estarmos sensíveis, Pai. Essa é a minha oração, esse é o nosso desejo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, algumas observações que são mais orientações, né, para como a gente vai conduzir. No final, a gente vai ter um momento de dúvidas. Então, ao longo das explicações, conforme forem surgindo, por favor, anotem. A gente vai ter um momento para poder conversar, né? Pode não ser dúvida também, né? Pode ser alguma observação, alguma ponderação, né? Algo que te chamou atenção e você gostaria de até testemunhar, né? Ontem a gente teve um momento, não foi exatamente de dúvidas, né? Mas a gente pôde conversar um pouquinho sobre até como cada um entendeu, né? E bom, hoje o tema que eu gostaria de propor é teologia. E uma coisa que eu gostaria que ficasse bem claro, né? Às vezes a gente tem um preconceito com a palavra e a gente acha que teologia ela é exclusividade de quem é pastor, quem é líder, que é algo que denota às vezes uma formalidade, né? Que é necessário um estudo formal e que muitas vezes a gente cria essa barreira de falar, não é para mim, né? Mas uma coisa que eu gostaria de explorar, né, é que a origem da palavra, né, ela é a junção de duas, que é tel e logia. Tel significa Deus. E logia vem da mesma origem de lógica. E para o contexto da palavra original mesmo, que é a tradução grega, né, significa pensamento, significa raciocínio, saber, conhecer. Então, quando a gente fala de teologia, né, como essa junção desses dois termos, né, a gente tem que teologia nada mais é do que um estudo sobre Deus, né? E até uma outra forma da gente pensar é que não é só um estudo, né? Se trata de conhecer a Deus, né? Então, o que eu gostaria de trazer hoje, né, é que apesar da palavra ser muitas vezes tomada com uma certa formalidade, né, que o conhecer a Deus, na verdade, ele é para todo mundo, né? Então, teologia, na sua palavra mesmo, ela é para todo mundo, né? Mas claro que nós temos uma divisão bem clara, né? A gente tem realmente a teologia mais formal, que a gente chama de sistemática, né? Que ela tem a preocupação de, como a palavra mesmo diz, né? Sistematizar. Então, tentar entender como que a gente pode organizar por temas as verdades bíblicas. Ela tem um aspecto mais acadêmico, né? Pessoas que se esforçam para estudar mesmo, né? Tanto que na minha graduação a gente viu basicamente aspectos de filosofia, sociologia, antropologia. Então, são ciências que procuram, né, entender o aspecto humano por trás da teologia, né? A gente também estudava as línguas originais, né?
como resposta naquilo que a gente conversou ontem sobre os dilemas de tradução e tudo mais. E realmente existe essa divisão, existe um lado da teologia que ela é mais formal, né? Tem o intuito de desenvolver um sistema lógico de pensamento, até para argumentar, né, muitas vezes. Então, ele tem esse rigor mais técnico de construir argumentos e tudo mais, né? Mas o que eu gostaria de focar hoje é mais na teologia que aí eu vou chamar de ordinária, né? Obrigado, mestre. Quando a gente fala de teologia ordinária, o que eu gostaria de dizer é que é uma teologia do dia a dia, daquilo que a gente vive, né, na nossa própria, na vivência mesmo, né? Então, é uma teologia que ela é profundamente influenciada pela nossa vivência, né? É claro que a gente não consegue, de fato, fazer uma teologia sistemática sem fazer uma teologia ordinária, né? Nós carregamos conosco toda a vivência que a gente teve, né? As nossas experiências com o Senhor, com o Espírito Santo, a gente carrega o conjunto de testemunhos que a gente ouve, e com isso a gente vai construindo a nossa forma de pensar a respeito de Deus, né? E, de novo, parando para pensar nessa ideia de uma construção de uma forma de pensar sobre Deus, é fazer teologia, né? Então, a gente faz teologia no nosso dia a dia, né? Ela tem esse lado mais intuitivo, mais empírico, tem um pouco mais a ver com a nossa percepção, às vezes as nossas experiências mesmo, né? Estava lendo Juízes agora e acabei de ler sobre Gideão, né? Que deixa lá, faz uma prova com Deus, né? Ele põe um pedacinho de algodão e fala: Deus, se é o Senhor mesmo que falou comigo, então que tudo em volta esteja molhado, menos esse pedacinho de algodão. E aconteceu isso. Gideão foi ver, percebeu que o campo estava todo molhado, mas aquele pedacinho de algodão que ele deixou lá não estava molhado, né? Mas ainda assim, talvez um pouquinho de ceticismo de Gideão, né? Ele fala: Senhor, não se ire comigo, mas deixa eu fazer mais uma prova. Faça o contrário agora, que esse pedacinho de algodão esteja encharcado, esteja molhado e o resto todo seco, né? A Bíblia vai falar que no dia seguinte, Gideão pegou aquele pedacinho de algodão, espremeu e saiu um copo de água, né? Então, a teologia ordinária, ela tem essa ideia, né, de nós mesmos experimentarmos a Deus, né? E de nós mesmos desenvolvermos, né, as nossas ideias, nossas concepções de quem que é o Senhor, né? E, de novo, ela se dá no dia a dia. Eu lembro de um momento que eu estava na pandemia, né? Eu estava querendo buscar cada vez mais o Senhor, né, de uma maneira profunda, né? E eu lembro que uma oração que eu fiz para o Senhor, nessa ideia de experimentar é, a, a paternidade do Senhor, eu falei: Deus, eu gostaria de jantar esfirra essa noite. E, para a glória de Deus, um tio meu resolveu mandar algumas caixas de esfirra de um lugar que até a nossa família está acostumada a comer, né? E assim, não tivemos contato, não foi algo que eu pedi, foi algo espontâneo mesmo desse meu tio, né? E nisso, de novo, né, no cotidiano, no dia a dia, na intuição ali, a minha teologia foi sendo formada, né? Então, a teologia é para todo mundo, né? A teologia, ela é ordinária, né? E quando a gente pensa na forma como a gente desenvolve, né, essas teologias, né, a sistemática, como eu disse, né, realmente tem essa ideia mais formal, né? Então, a gente tem cursos, a gente tem graduações, a gente tem pós-graduações, temos seminários também, não são reconhecidos pelo nosso sistema educacional brasileiro, mas ainda assim tem o rigor de ensinar de uma forma mais estruturada, de uma forma mais formal, né?
A gente tem congressos, conferências, onde a gente se reúne com pessoas que estão debatendo alguns temas e têm buscado um aprofundamento bíblico a respeito daqueles temas, né? Eu e o pastor Marcelo, nesses últimos anos, participamos bastante do CTPI, onde é falado sobre discipulado, foi falado, né, extensamente sobre discipulado, sobre gerações, sobre plantação de igreja. Nós fomos também no Descend, lá foi um evento onde muitos temas foram abordados, né, mas ele tem um pouquinho dessa característica, né, de ser algo mais estruturado, né. Enquanto no dia a dia, a gente tem a nossa prática, né? Nossa leitura bíblica, nossos devocionais, a forma como a gente vai se relacionando com a palavra, como a gente vai absorvendo também aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, né? E um aspecto muito importante que às vezes a gente não encara de fato como uma teologia, né? Mas as nossas conversas ao redor da mesa, né? A nossa igreja em Jundiaí tem esse hábito muito produtivo, né, da ceia, do lanchinho pós o culto, né? E nesse lanchinho não é só um momento de comer, mas é um momento de muitas conversas, né, muitas experiências também, pessoas que pedem oração, pessoas que dão testemunhos, né? Então, as conversas ao redor da mesa, elas fazem parte dessa prática da teologia ordinária também, né? A forma como a gente absorve formas de pensar diferentes, experiências que outras pessoas tiveram também, né? Tudo isso faz parte dessa construção teológica, né? E aí, no final das contas, tudo isso para resumir nessa frase: todos somos teólogos, né? E acho que talvez um aspecto mais de responsabilidade que eu gostaria de trazer, né? Quando eu falo que todos nós somos teólogos, também quer dizer que somos responsáveis pelo nosso relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente tem um pouquinho uma tendência de terceirizar nosso relacionamento, né? Às vezes a gente perde um pouquinho a prática de desenvolver nosso próprio devocional, né? De ter um tempo de ler a Bíblia de uma forma um pouco menos disciplinar e um pouquinho mais de deleite, né, de desfrutar aquele momento, né? Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir a forma como outros pensam a respeito do Senhor. Às vezes a gente está acostumado a consumir muito material, muitas teologias, né, sem de fato a gente mesmo produzir a nossa teologia, né, produzir a nossa forma de pensar, né. E quando eu falo de produzir, não quer dizer que agora, a partir de agora, já que somos teólogos, vamos todos criar um blog para colocar nossos pensamentos, a gente vai criar um canal de mídias sociais para falar de Deus, mas talvez um caderninho, talvez participar de mais momentos de mesa. Uma coisa que eu tenho reparado, né, com as mídias sociais, né, principalmente falando do TikTok, Instagram, que tem aquele formato um pouquinho mais curto, né, eu tenho reparado que muita gente tem aberto o coração de uma forma que anteriormente a gente só fazia ao redor de mesas, né? Com um grupinho um pouquinho mais seleto, né, um pouquinho mais intimista, onde realmente não era só eu falando, não era só eu abrindo meu coração, mas também um momento de eu ser ministrado pelos outros, né? E às vezes a gente cai um pouquinho no produzir até demais também, né? Então a gente precisa ser muito
responsável mesmo pelo nosso relacionamento com o Senhor, né? Entender que muitas vezes o Senhor vai usar, sim, o nosso testemunho para edificar os outros, né? Mas às vezes a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com quem a gente compartilha mesmo, né? Às vezes não é algo que era desejo do Senhor, né? Mas tem coisas que só um relacionamento responsável também é capaz, né? Recentemente eu ouvi um testemunho de uma moça que ela estava dirigindo do trabalho para a casa dela, alguma coisa do gênero. Mas ela estava no carro dela, tendo um momento de adoração, de oração, e de repente o Senhor manda ela entrar numa loja e plantar bananeira. E ela ficou relutante, parecia uma ideia muito mirabolante, né? Até um pouco estranha, né? E nisso ela teve um momento de reflexão e decidiu obedecer, entendendo que era a voz de Deus, né? Então ela encosta o carro, entra numa loja, planta bananeira e talvez com muita vergonha ela começa a sair dessa loja, né? Até que de repente a gerente dessa loja chama ela, pergunta por que você fez isso? Por que você veio nessa loja plantar bananeira aqui? E aí a moça, muito constrangida, mas também muito inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, né? Ela deu esse testemunho e falou, olha, eu estava voltando, estava dirigindo, e o Senhor mandou eu vir aqui plantar essa bananeira. E, de repente, a mulher que chamou, né, essa gerente dessa loja, começa a chorar. E ela compartilha que na noite anterior, no momento de muita crise, ela orou ao Senhor pedindo, Senhor, Deus, eu só vou acreditar que o Senhor existe se alguém for nessa loja amanhã plantar bananeira. Então, todos nós somos teólogos, todos nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com o Senhor. A teologia do ordinário tem esse poder, esse impacto, né? E até uma observação, a gente conhece vários nomes famosos, né? John Stott, Dr. Shedd, alguns ainda vivos, Zé Machado, Tim Keller, já falecido, Paul Washer, nomes muito famosos e relevantes hoje em dia, né? Mas uma coisa muito comum entre esses homens aqui não é simplesmente a eloquência, não é o conhecimento da teologia formal que eles têm, mas o que é muito visível é o quanto eles têm um relacionamento profundo com o Senhor. Foram homens que são homens e foram homens que têm seguido uma caminhada fiel ao Senhor. E essa é a coisa que tem em comum, né, entre esses grandes teólogos, né, é que a teologia do ordinário deles era tão forte, se não mais forte, até do que a teologia formal deles, né. Então, fica um incentivo para nós, né, entendermos que todos nós somos, de fato, teólogos, né. E o que eu gostaria de trazer a partir dessa ideia de que todos nós somos teólogos, mas puxando um pouquinho para o lado da teologia mais formal, né? A gente tem no nosso estudo, na nossa formação, o que a gente entende por exegese. E exegese vem de uma raiz grega que significa guiar para fora, ou extrair. Então, para a nossa teologia, tanto a formal quanto a ordinária, quer dizer basicamente o que o autor quis dizer originalmente. E do que a gente conversou ontem, né, a exegese ela vai comunicar diretamente para o desafio de comunicação da originalidade, né? O que os israelitas quiseram dizer para os israelitas, o que os judeus quiseram dizer para os judeus, o que Paulo quis escrever para os judeus e para os gentios, o que Tiago quis escrever para esses dois povos, né? E talvez um pouquinho de história, né? Mas a exegese, ela vai surgir ali
muito próximo do Renascimento. Então, ela vem com a ideia de entender racionalmente, de uma forma um pouquinho mais técnica até, né? E as perguntas, né, que a exegese costuma fazer, que a gente usa para guiar, né, o nosso processo de interpretação, são as quem eram os autores originais, qual que foi o estilo escolhido para transmitir aquela mensagem, né? Qual que é o contexto, até assim, o contexto, como que aquele texto se encaixa dentro do restante do texto, aquele trecho, né? Como que aquele trecho, como que aquele texto, como que aquele livro, né, escolhido para como alvo de estudo, ele se encaixa dentro da história. Quem que eram os leitores originais, né? E do exemplo de ontem, né? Romanos 12:1, tá meio bagunçado, mas eu vou ler aqui o da NVT. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Se a gente só ler esse trechinho, a gente não vai conseguir exatamente extrair todas essas informações. Então, é muito importante que no processo da exegese a gente, pelo menos, leia uma vez o texto todo. Na primeira vez, a gente lê o texto todo, às vezes um pouquinho sem rigor mesmo, mas a ideia é que a gente tenha na nossa cabeça ali o panorama geral daquele texto, né? E quando a gente olha para o texto de Romanos 12, né? Se a gente fosse ler tudo, a gente vai identificar alguns pontos interessantes, né? O primeiro é que o autor ali era o apóstolo Paulo. E Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, toda a formação dele, né? Ele era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tinha grande, não só conhecimento, mas grande influência no seu tempo, né? Ele tinha uma grande noção de todo o contexto histórico, cultural dos gentios, né? E gentios aqui a gente pode entender como não-judeus. Então, dentre os apóstolos, né, Paulo era talvez o que melhor tinha qualificação, né, para conversar com aqueles que não eram judeus de nascença, né? Mas ainda assim, Paulo era judeu. A origem dele é judia, né? E não só isso, mas Paulo ele estudou com um dos maiores teólogos da época dele, Gamaliel. Então, a construção de Paulo, né, a vida de Paulo, toda a teologia formal, toda a teologia ordinária de Paulo carregava esses aspectos, né? Então, esse era o autor dessa carta. E o estilo escolhido, uma carta, dentre várias que Paulo mandou, né? E é uma estrutura de carta, naquela época tinha suas saudações, suas instruções, tinha umas saudações finais, e dentro das instruções a gente tinha os questionamentos, né, que eram levantados. As cartas naquela época eram a única forma de uma comunicação à distância que eles tinham. Então, nas cartas, Paulo tratava muito a respeito de lemas, de problemas que ele ouviu falar ou ele recebeu em carta de alguém da igreja daquela época, né? Então, dentro dessa estrutura, algumas coisas variam, mas a estrutura geral era a mesma. Saudações finais, Paulo tratando
do assunto ou dos assuntos dentro das suas cartas, né? E aí, qual que era o contexto, né? O contexto dentro do texto de Romanos 12 eram exortações no sentido de broncas mesmo, e realinhamentos. Paulo ele vai reafirmar, olha, se lembrem do que foi ensinado, voltem ao que foi ensinado de verdade, sejam fiéis àquilo que vocês ouviram, basicamente retomar a essência. E o contexto, fora do texto, o contexto histórico, né? Roma era uma cidade extremamente pagã. Pagã no sentido de não seguir nem um pouco as crenças, a cultura judaica daquela época. Então, existiam muitas práticas conflitantes entre os judeus e os gentios. E essas práticas geravam alguns choques. É, naquela época, ainda um pouquinho até antes de Jesus, os judeus tinham a prática de fazer sacrifícios, holocaustos, né? Era a forma como eles se redimiam dos pecados. O próprio Senhor Jesus vai falar, quando ele começa a dar mais sentido nas leis, né? Que quando você estiver na fila para fazer a sua oferta pelo perdão do seu pecado, mas você se lembrar de uma intriga, de um problema que você teve com o seu irmão, deixa o sacrifício e vai resolver com o seu irmão. Então era comum a prática de sacrifícios ainda, né? Só que os gentios também faziam isso, mas em prol das divindades que eles seguiam ali, né? A Roma seguia o que o pessoal conhece como uma cultura helenística. E a cultura helenística, ela vem como uma cultura posterior a greco-romana. Então, todo o panteão, né, todo aquele grupo de divindades que os gregos e os romanos acreditavam, ainda eram muito presentes no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, né? E então essas práticas que aconteciam eram práticas conflitantes, né? Então, quando a gente olha de novo para o texto, né, de Romanos 12, Paulo ele vai falar que existe um tipo de sacrifício que, na verdade, o Senhor considera de uma forma mais adequada, que é o sacrifício da própria vida deles, né? Muito mais do que a sacrificar alimentos para divindades ou até mesmo como forma de pedir perdão pelos pecados, né? Paulo vai falar que o nosso sacrifício o sacrifício deles, no caso ali, né, da vida deles entregue a Jesus, entregue a Deus de uma forma fiel, era realmente a forma verdadeira de adorar. Então, Paulo começa a reestruturar, a tentar reestruturar a forma de pensar daquela época, né? E o importante da gente entender esse aspecto, né, da exegese, fazer esse exercício de tentar buscar o que o autor original quis dizer, é porque o texto ele nunca vai comunicar mais do que a intenção original dele. No sentido de que a gente vai ter muita dificuldade de aplicar verdades que não foram ditas. Então, parte da nossa responsabilidade da teologia ordinária, né, do nosso relacionamento com Deus, tem a ver com essa ideia de que a gente precisa compreender o que Paulo quis dizer originalmente para os gentios, para a igreja de Roma, né? Para que a gente não corra o risco de distorcer, de abstrair a alguma verdade a nosso favor. Então, é um rigor que, independente da gente estar fazendo a teologia sistemática, ordinária, a gente deve ter.
E é por isso que a exegese, apesar de ser uma ciência, né, um aspecto mais formal da teologia, é algo importante para a nossa teologia do dia a dia também, né? E quando a gente fala de interpretação bíblica, né, outro aspecto da teologia formal que faz muito sentido a gente observar é a hermenêutica. E a hermenêutica, ela vai ali de encontro com aquele desafio de contextualização. Como então que a partir daquilo que a gente entendeu que Paulo quis dizer para a igreja de Roma, o que que eu posso aplicar para mim? O que que faz sentido eu transferir para mim? Então é aquela ideia de interpretar o significado do texto para o contexto de hoje, né? E algumas perguntas que nos ajudam a guiar bastante a nossa hermenêutica, né? Ou como que a gente pode entender, como que a gente pode aplicar aquilo que a gente entendeu do texto, né? É traçar algumas coisas. Então, por exemplo, o que que entre nós, hoje, século 21, 25 de fevereiro de 2026, o que que a gente tem em comum com o povo da Igreja de Roma do primeiro século? O que que Paulo escreveu para a igreja de Roma que ainda faz sentido a gente tomar para a gente hoje? E aí a gente pode encontrar que algumas circunstâncias que a igreja estava passando são similares, algumas adversidades. Então, algumas igrejas perseguidas, por exemplo, ali no Oriente Médio, talvez se beneficiem muito mais de algumas verdades que Tiago estava falando para a igreja na, na, na sua na sua carta, porque era um contexto de dispersão, era a igreja sendo perseguida e dividida, se espalhando pelo mundo como forma de proteção. Então, talvez essas igrejas possam se beneficiar mais de algumas verdades que são encontradas no livro de Tiago. Quando a gente pensa ali na igreja de Roma, né, talvez o contexto plural, multicultural, se aplique para os nossos dias de hoje, né? Hoje, falando do Brasil ainda, um país que é tão aberto, né? É tão diverso. Inclusive, até uma curiosidade um pouco estranha, né? Mas que ressalta essa ideia da pluralidade do Brasil, é que o passaporte brasileiro no mercado negro ele é um dos mais caros, porque ele é um dos mais fáceis de você usar para alguns outros fins. Então, se alguém pega o meu passaporte e fala, não, não sou japonês, eu sou brasileiro e resolve fazer alguma coisa, é um pouquinho mais fácil com esse passaporte. Enfim, uma curiosidade mais para ilustrar, né, essa ideia da pluralidade, né? Mas também tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? O que que é particular daquela igreja, daquele tempo, do autor original, né? Uma das coisas que eu consigo enxergar logo de cara, pelo menos pensando, né, nessa ideia de Roma, né, são sacrifícios. O que que Paulo fala sobre sacrifícios ali que talvez não faça tanto sentido a gente aplicar para o nosso dia, não faz sentido a gente aplicar para o nosso contexto, né? Mas também o que que é permanente? O que que aquela palavra, aquela verdade que foi revelada para a igreja de Roma fala a respeito de Deus que é imutável? Talvez a forma como Deus busca louvor. Talvez esse é um aspecto imutável que Paulo apresenta, que a gente pode tomar para nós hoje. E até parando para pensar um pouquinho nas palavras de Jesus, né? Quando Jesus fala, deixa o seu sacrifício e vai resolver a encrenca com o teu irmão.
Às vezes a gente pode entender que resolver a encrenca com o irmão é a parte mais importante. O sacrifício já não faz mais sentido, mas talvez se a gente tentar trazer para o nosso contexto, naquela época de Jesus, esse sacrifício pelo perdão dos pecados acontecia raramente. Não era todo dia que alguém ia lá e sacrificava algum animal, né? Fazia, como a gente leu, né, nos livros de Êxodo, de Levítico, né? O ritual ali, né? Então era difícil, era amoroso, era trabalhoso, né? E Jesus está falando, olha, eu sei que isso aqui é importante, eu sei que isso aqui é trabalhoso, mas se tem algo que é mais importante do que isso, é você se resolver com o teu irmão. Então, talvez a gente trazer para o nosso contexto seja a gente pensar, poxa, talvez então o meu trabalho não é mais importante do que eu resolver as coisas com o meu irmão. Talvez eu precise tirar um dia do meu trabalho para resolver as coisas com o meu irmão. E se a gente volta para Romanos 12, que a gente pode encontrar, de novo, o que entre nós e os judeus e gentios temos em comum. Talvez a diversidade cultural dentro da igreja. Não temos só a origem japonesa dentro da nossa igreja, louvando, cultuando o nome do Senhor. Naquela época também não. O que era particular, com certeza, a prática de sacrifícios, né? Hoje em dia a gente já não faz. E o que é permanente? Até palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, em João 4, no encontro com a mulher samaritana, Jesus vai falar que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não sei se Paulo estava exatamente parafraseando Jesus quando ele quis dizer a respeito do sacrifício do nosso corpo como sacrifício de louvor a Deus, talvez seja. Mas isso é algo imutável, isso é algo que a gente percebe tanto em João quanto em Romanos e hoje também. O Senhor continua buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então a hermenêutica, ela tem um pouco dessa ideia de trazer para nós, de trazer para a luz, né? Que aspectos imutáveis de Deus permanecem permeados, espalhados ali pela Escritura, né? Quando a gente olha assim, aqui, João, Romanos e tudo mais, pode ser que seja só para o Novo Testamento, mas se a gente vai lá para Deuteronômio, a gente encontra que a gente precisa amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa, vou falar intelecto, né, mas com todo o nosso entendimento, ou seja, com a nossa vida. E esse, para mim, parece um aspecto que ele é permeado pela Bíblia inteira, independente de em que momento a gente vai se deparar com isso. Então, essa é a ideia principal da hermenêutica, é trazer à tona aquilo que fala a respeito de aspectos eternos do Senhor, né? E algumas observações muito importantes. Nós não vamos conseguir fazer uma hermenêutica coerente se a gente também não fizer uma exegese coerente. As duas coisas andam de mãos dadas. Porque quando a gente faz uma hermenêutica sem uma exegese muito clara, a gente corre o risco de tentar encontrar aspectos de Deus que, na verdade, nunca existiram.
Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. E a gente não consegue, de fato, compreender uma hermenêutica, compreender o que Deus falou aos originais, né, o que os escritores originais quiseram transmitir, se a gente também não para pensar como que isso se aplica na nossa vida, como se aplicaria se nós estivéssemos naquele contexto. Independente de ser uma teologia formal ou teologia ordinária, a grande questão é que a exegese e a hermenêutica são nomes muito bonitos para duas formas da gente, não concorrentes, inclusive, né? Mas complementares, duas formas complementares da gente interpretar cada vez mais e melhor a palavra do Senhor. E quando a gente tem essa ideia de uma interpretação cada vez mais coerente com a palavra, a gente volta para aquela ideia de que somos responsáveis, né, pelo nosso relacionamento com o Senhor. E aí, puxando um ganchinho para a aula anterior, né, para aqueles que não estiveram presentes, né, mas eu falei sobre comunicação, né, que a palavra de Deus, ela é um meio de comunicação, e quando a gente entende que é um meio de comunicação, uma boa interpretação é uma boa comunicação. E uma boa comunicação com o Senhor faz com que a gente se torne cada vez mais responsável pelo nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que, independente do nome bonito, hermenêutica, exegese, a interpretação da palavra do Senhor, ela é fundamental. E às vezes a gente se pega pensando que tudo bem, são nomes bonitos, mas na prática, como que a gente faz então? Como que a gente pode buscar desenvolver uma teologia ordinária, fazendo hermenêutica, exegese, nessa mistureba de palavras e não ir para o lado formal, né? Uma prática que a gente tinha bastante é o do método OICA. E o método OICA, ele é quase uma receitinha de bolo, no sentido talvez até simplista demais, né? Mas a ideia é que a gente siga nessa ordem mesmo, esses 4 passos, né? Conforme a gente se depara com um texto. E é interessante que dentro do método OICA, né, a gente tem os aspectos que a gente já conversou, né? A gente tem a exegese como uma forma da gente observar, né, o que o texto quis dizer. E no método OICA, né, nessa parte da observação, a nossa prática era olhar palavra por palavra. E aí, puxando o ganchinho com o que a gente conversou ontem, né, a gente consegue desenvolver o método OICA muito bem quando a gente, inclusive, compara as versões. Porque aí a gente encontra algumas diferenças que podem ajudar a gente a interpretar, né? Por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, que é aquilo que eu comentei, que é uma tradução mais formal, né? A gente tem rogo-vos. Na NVT, suplico-lhes. Na nova tradução da linguagem de hoje, peço. O que a gente pode observar aqui, olhando essa primeira palavra da Almeida Revista Atualizada, como que ela é aplicada em outras traduções, é que talvez na nova tradução da linguagem de hoje a gente perde um pouquinho do peso que Paulo queria trazer. Rogo, suplico.
é um pedido com bastante ênfase. Irmãos, Paulo está tratando todos ali como iguais a ele, como pessoas que, assim como ele, são capacitadas, vão ser capacitadas pelo Espírito Santo. Entreguem seu corpo a Deus. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. São algumas expressões que a gente pode observar, passam a mesma ideia, independente da forma como cada autor traduziu. A ideia é que a gente precisa revogar os nossos direitos, a gente precisa deixar de lado os nossos desejos. E por aí vai. A gente podia. Esse é só um trecho, né? Só um versículo. O correto seria a gente fazer todo um estudo é, do texto inteiro, ou talvez o pessoal chama de perícope, mas seria o grande bloco de raciocínio. Mas, de novo, a ideia da observação é a gente aplicar a exegese. O que o texto quer dizer? O que originalmente Paulo quis comunicar para aquelas pessoas, né? E aí, interpretação. E o método OICA, no geral, é muito difícil fazer uma coisa descolada da outra. Porque muitas vezes, quando a gente vai olhando para o que o texto diz, a gente acaba esbarrando uma vez ou outra na forma como a gente também entende, o que o texto significa para nós. O que foi comunicado para eles que se aplica a nós. E é interessante porque se a gente faz direitinho, né, tanto a hermenêutica quanto a exegese, a gente vai percebendo que às vezes a gente vai descartar algumas coisas que o texto não disse, justamente porque não faz sentido nem para a gente. E talvez não, por não fazer sentido para nós, também não faria sentido para aquele povo, para aquele contexto. Por isso que é muito difícil fazer a exegese sem fazer a hermenêutica. Por isso que quando a gente mesmo tinha essa prática de fazer na nossa igreja, muitas vezes na parte da observação saíam muitas interpretações. Isso só reforça a ideia de que tanto a exegese quanto a hermenêutica, elas fazem parte de uma interpretação coerente da palavra e muito dificilmente a gente vai conseguir fazer ela separada, né? E a parte da correlação. A correlação era um pouquinho mais fácil, porque aí a gente tentava trazer à memória textos que se comunicavam com o texto que a gente estava lendo, né? E de Romanos 12, aquilo que me chamou a atenção, principalmente essa parte, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, culto racional, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer, me lembrou bastante do relato de Jesus a respeito do Senhor buscar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E batendo o olho, eu não consigo pensar em mais nenhum texto, mas com certeza, se a gente fosse ler o trecho inteiro que faz parte dessa construção de raciocínio de Paulo,
a gente encontraria outros textos, né? Mas isso de João 4 não vem simplesmente porque, eu me formei em teologia, porque eu já li a Bíblia trocentas vezes. Com certeza isso vem de uma até preconcepção que eu mesmo tenho, algo que eu carrego da minha teologia do ordinário, ou teologia ordinária. E aí, quando a gente pensa na aplicação, a partir da verdade que eu encontrei, observando, interpretando e correlacionando do texto, o que que eu, o que que precisa mudar na minha vida? Como que ela impacta na minha vida? No caso de Romanos 12, o que me vem à mente é que a minha vida deve refletir uma verdadeira adoração. Então, o método OICA é um grande exemplo de como a gente pode fazer uma interpretação muito boa daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, né? Mas, claro, de novo, o OICA, para um texto isolado, ele fica meio deficiente. Eu vou colocar o versículo aqui, para ficar mais claro que a ideia é que a gente não faça, né, uma interpretação apenas de um texto, de um trecho isolado, né? E aí uma distinção que eu gostaria de fazer, né? Quando a gente fala de interpretação coerente, a gente pensa nesse lado mais técnico, né? Com certeza existem esses passos, né? Com certeza existe essa, digamos assim, exigência da gente fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica. E isso ir construindo a nossa teologia, seja ela formal ou ordinária. Isso não quer dizer que o Senhor não vai usar versículos específicos para falar ao nosso coração. Isso não quer dizer que não existam palavras isoladas que o Senhor não vai usar. Mas significa que quando a gente for conversar, quando a gente for querer formar uma teologia, uma forma de pensar a respeito de Deus, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. É tentar traçar uma diferença entre testemunho e conhecimento de Deus. Não que um não leve ao outro, mas pensando talvez num lado um pouquinho mais formal, quando a gente vai debater, quando a gente vai apresentar algumas ideias, a gente pode usar, sim, testemunhos como forma de ilustrar, demonstrar, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não usar como um argumento e correr o risco de acabar se apoiando mais no nosso orgulho e na nossa percepção, no nosso raciocínio, do que no que Deus falou mesmo, numa verdade bíblica, né? E, bom, hoje foi um pouquinho mais extenso, né, naquilo que eu queria comunicar, mas, como um pequeno resumo, todos nós
somos teólogos, todos somos responsáveis pelo nosso relacionamento com o Senhor. E aí, a exegese e a hermenêutica nos ajudam a entender como Deus se comunica conosco. Que nos ajuda a interpretar melhor a Bíblia. E é isso. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma ideia que vocês gostariam que eu abordasse um pouco melhor? Boa noite, Leandro. Obrigado pela aula. Sim, eu queria saber se a gente deve utilizar esses métodos mais sistematizados numa leitura devocional ou somente quando a gente vai estudar algo específico que deve utilizar essas ferramentas. Esse é um excelente questionamento. O que eu enxergo é que a devocional, ela vem mais com essa ideia de ser uma disciplina espiritual, né? E como toda disciplina, né, a gente precisa realmente ser consistente, ser coerente, né? Tem ah, um lado do nosso esforço, né, de permanecer praticando, né? E dito isso, essas ferramentas, né, de exegese, de hermenêutica ou metodóica, elas são ótimas ferramentas também para devocional. Minha observação é que a gente só tome o cuidado de não encarar essas ferramentas como um formato obrigatório. E por encarar como um formato obrigatório, a gente dizer, bom, já que hoje eu não vou conseguir aplicar esse formato, então não vou fazer a devocional. Então, eu diria que são ótimas ferramentas, sim, para desenvolver essa disciplina espiritual, mas minha ressalva é que exige um esforço, né, e um tempo que às vezes a gente não consegue desprender tanto assim, né? Não pelo menos não como uma forma disciplinar, de realmente todo dia separar ali 1 hora, 2 horas para fazer um bom estudo, assim, né, aprofundado mesmo, né? Não sei se responde, mas a ideia é, de novo, né, que é uma boa ferramenta, mas não encaro como algo obrigatório. É essencial toda devocional ter a presença delas no rigor técnico, né? E, assim, em algum nível, pelo menos a exegese e a hermenêutica a gente vai fazer.
A grande diferença, né, do rigor técnico é quão profundo a gente vai desenvolver essas práticas mesmo, né? Em algum momento, dentro de um devocional, acaba ficando meio automático essas ferramentas de interpretação, que não exige assim, um nível tão profundo de estudo, mas se utiliza mesmo essas ferramentas, ou seja, o que quer dizer essa palavra exatamente, ou então, esse contexto, em algum momento você está lendo, esse contexto aqui tem influência no que quer dizer comigo, para mim, esse trecho? Ou então o devocional é uma coisa assim um pouco mais não sistematizada, mais ordinária, e o estudo tem que ser dedicado a isso. Deixa eu ver se eu entendi o questionamento. Dentro do que a gente conversou, né, sobre exegese, hermenêutica e até o OICA, né, dentro da devocional, qual que seria o nível de rigor que aí torna o devocional um estudo, algo assim? É, essa é uma excelente pergunta. Nunca tinha parado para refletir a respeito dela. O que eu tenho vivenciado, né, é que conforme eu vou desenvolvendo, né, essa rotina de devocional, de leitura bíblica, né, à medida que eu vou relendo alguns textos, alguns contextos vão se tornando mais automáticos de se interpretar, de se, de se aplicar ali na hora, né? Então, às vezes, assim, de tanto ler, por exemplo, Levítico ou até a Êxodo, né? Já é automático pensar, isso aqui que Moisés está falando foi no deserto, foi o povo brigando por água. Ah, então a forma como Moisés está se expressando é talvez um coração pesaroso. Então, automaticamente, a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai agregando, né, esses conhecimentos, né. É claro que uma parte do meu conhecimento, né, do contexto histórico, vem de estudos mesmo. Não tem essa parte não tem muito como fugir, né? Às vezes a gente, muitas vezes, na verdade, a gente não vai conseguir interpretar a fundo os contextos sem realmente ter um momento de estudo. E aí, com certeza, assim, acho que talvez uma observação mais importante, né, a respeito de tudo isso, né? O Espírito Santo, que foi aquele que é, foi aquele que inspirou todos os autores, né? Ele é o mesmo que habita dentro de nós. Ele é o que nos ajuda a interpretar, né, aquilo que ele quer falar, né? Então, na devocional, como eu disse anteriormente, né, pode ser que Deus fale conosco através de um versículo. E aquilo vai impactar profundamente a gente, independente da gente entender o contexto que ele foi dito, o contexto que ele foi aplicado. Às vezes a gente vai entender realmente como uma resposta de alguma oração, de alguma busca ali, né? E não necessariamente esse versículo que falou ao nosso coração, ele passou por toda essa metodologia. Mas com certeza, reler esse versículo que uma vez tocou o nosso coração com essa bagagem, pode ser que Deus fale um aspecto novo até, né? E aí, né, acho que uma coisa, talvez para
não sei se desmistificar, né? Mas não é que a devocional, o estágio final da devocional, né? Seja o estudo bíblico, seja um estudo aprofundado, né? Isso é uma coisa não anula a outra, né? A gente não, a gente com certeza pode ter momentos que de estudo em que o Senhor fala profundamente ao nosso coração, mas a devocional como essa disciplina, ela se enquadra num objetivo diferente, eu diria até. Acho que essa é que é a que eu queria deixar claro, né? O estudo ele tem mais essa vertente, né, de um entendimento mais técnico, talvez. E é devocional da nossa responsabilidade com o relacionamento. Nem cabe. É mais para eu tirar da cabeça aquilo que eu tô pensando. Pois não, Thiago? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Oso. Boa noite, Lê. Obrigado aí Boa pelo estudo noite. de hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta na questão em relação a pontos de vistas, né? Quando nós falamos sobre exegese, hermenêutica, eu gostaria de trazer aqui em relação, por exemplo, sabe quando você escreve um 6 na mesa, que para você é um 6, mas para quem está do outro lado da mesa é um 9? E eles ficam debatendo, não é 6, não é 9, e os dois estão certos, os dois estão corretos. Então, como na prática a gente pode balancear essa questão de pontos de vistas na hora de trazer ali a hermenêutica, a exegese pessoal, em relação a como a gente se proteger das outras pessoas, entender assim, até que ponto que a interpretação do meu próximo tá ok, a gente não tá pensando igual, mas a posição dele é ok, e o ponto também de ser uma heresia, né? Tem pontos de vistas que a gente não pode aceitar porque já é uma heresia. Assim, como a gente na prática pode se proteger a nós, de nós mesmos talvez não estarmos interpretando de uma forma errada, né? Aplicando a hermenêutica de uma forma errada, para que a gente mesmo não gere heresia ao falar e também em relação às outras pessoas que talvez estão fazendo algo que é uma heresia e a gente tem que estar ligado nisso. Então, na prática, como que a gente pode estar... Existem ferramentas? Como que a gente pode estar se protegendo em relação a essa questões? Muito boa pergunta. Eu acho que vai ser uma resposta que talvez ela seja muito menos técnica do que o esperado, mas o principal, e é uma marca de grandes teólogos maduros e conhecidos, né? Mas é a humildade, a primeira delas. E por que que não é uma resposta técnica, mas é a mais importante, né? Quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente precisa entender que existem aspectos eternos e infinitos do Senhor que a nossa racionalidade nunca vai ser capaz de compreender totalmente. Amém. Então, por que que a humildade ela é tão importante nesse aspecto, né?
Porque primeiro a gente vai assumir uma posição de que, já que a Bíblia tem esses aspectos eternos e infinitos do Senhor, e a gente não vai ser capaz de compreender, então existe uma chance não pequena de que a minha interpretação ela esteja inadequada. E aí a grande graça do Senhor, né, as muitas formas de pensar, é uma das características do Senhor que realmente até mostram essa questão, né? Se realmente, assim, todos nós tivéssemos apenas uma forma de pensar, se realmente todos nós fôssemos homogêneos, talvez a gente não fosse capaz de expressar de fato o corpo de Cristo que Paulo fala tanto, né? Essa diversidade de pensamentos, né? E a segunda coisa que é tão importante quanto, e também não é uma resposta técnica para isso, né? É que como corpo de Cristo, a gente precisa zelar pela união dele. E aí entra um pouquinho nessa questão que você falou, né? Posso não concordar, mas tudo bem. E por que que essas duas coisas são tão importantes, né? São dois aspectos que eles ficam extremamente claros quando a gente tem eventos, quando a gente tem iniciativas multidenominacionais, né? Que nem, por exemplo, lá na Juvep, né? Uma coisa que eu e o pastor Marcelo, a gente vivenciou, realmente eram várias denominações ali, unidas com o mesmo propósito, que era a pregação do evangelho, né? E lá nem todos concordavam com todos os aspectos, né? E uma coisa interessante é que os argumentos, né? Os argumentos mais fundamentados são bíblicos. Mas não quer dizer que eles são, de alguma forma, quer dizer, na verdade, aí é um lado mais técnico, né, desses argumentos bíblicos, os mais fundamentados são bíblicos, é que eles não afetam o cerne, que é o evangelho. Um exemplo clássico, né, que a gente tem na teologia é o debate de arminianismo e calvinismo, né? A questão da eleição, a questão da graça irresistível e tudo mais, né? A nossa vertente, a Holiness, ela é a wesleyana arminiana. E a gente acredita na apostasia, né? A apostasia seria como chama? Não é desistência a palavra, mas a negação consciente da fé. A gente acredita nessa questão, na questão da perda da salvação, né? E os calvinistas já não acreditam. Mas o ponto cerne é que a salvação ela vem apenas pela graça mediante a crença em Jesus Cristo. Esse cerne, ele não muda, independente da gente ser calvinista, independente da gente ser arminiano. Então, quando a gente pensa na questão da união, quando a gente pensa na questão da humildade e nesse cerne do evangelho, esse é um bom filtro mesmo, porque a gente pode ser arminiano, eles podem ser calvinistas, mas a crença central de que a salvação vem única e exclusivamente pela obra redentora de Cristo está ali. Então, como humildade, a gente precisa, inclusive, carregar a ideia que talvez lá na eternidade a gente vai descobrir que nenhuma dessas duas vertentes eram uma verdade única.
e até algo que existe muito debate a respeito, né? Mas algumas vertentes do catolicismo mesmo, né? Existem algumas vertentes que são mais fiéis, mais ortodoxas, independente do que a gente for denominar, né? Mas quando a gente olha para a vida transformada, quando a gente olha para a humildade que eles carregam, a união que eles têm, no sentido de desejar a união do corpo de Cristo, a crença que eles têm de que a salvação é única e exclusivamente pela vida do Senhor, né? A gente muito provavelmente vai encontrar eles lá, né? Um grande autor que eu e o pastor Marcelo, a gente gosta de ler, era Henry Nouwen, que era um padre, um grande teólogo que, com certeza, tinha a humildade, o desejo pela união, tinha não só uma teologia formal muito bem desenvolvida, mas uma teologia ordinária também. Ele cria, como muitos, né, no evangelho integralmente, né? E aí, assim, de novo, né? Talvez eu não tenha dado uma resposta técnica, né? Uma prática, né? Mas essas são a- os princípios que a gente tem que carregar quando a gente se depara com uma interpretação que talvez a gente não concorde. A humildade nos coloca submisso, né? Para quando a gente for ler, não puxar para um lado que um molde que nos deixa confortável, né? Porque muitas vezes a gente vai ser confrontado, vai ser tirado do conforto, vai ser contrariado, e a gente, o coração humano, ele tende a olhar a palavra de Deus como algo que tem que ser sempre confortável, e não é. Muitas vezes, né, a gente vai tomar uma cajadada na cabeça, e se não tiver um coração humilde, a gente não aceita como de fato né? Um filtro pessoal que eu tenho usado muito quando eu me deparo com alguns questionamentos, né? Esse questionamento, ele me gera raiva ou me gera compaixão? Porque o que eu percebo é que muitas vezes que ela gera raiva, eu quero debater, eu quero confrontar, eu quero argumentar, e na força do meu intelecto, quero de alguma forma convencer de que ele está errado, de que aquela interpretação ela é equivocada. Mas às vezes que eu senti compaixão, a minha preocupação era com a vida daquela pessoa, de temer para onde que ela está caminhando, seguindo essa forma de interpretar. E aí o desejo de alguma forma, e com certeza orando, né, pedindo para que o Espírito Santo gere essa transformação, né, para que ela tenha uma interpretação mais adequada, que ela seja transformada, tocada pelo Espírito Santo e não pelo meu intelecto, né? Sim. Mais alguma dúvida? Mais alguma ponderação? E sobre a união também, né? Que entra a parte da comunhão. Não tem como uma pessoa, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu só entendo da Bíblia a partir da pregação, de um estudo assim, transmitido por alguém que entende melhor, que estudou para interpretar melhor. Tem coisa que eu não entendo sozinha. Agora, imagina uma pessoa que diz que é crente, que é um discípulo de Jesus e é o famoso desigrejado, né? Que ele acha que ele não precisa de uma igreja para ser um discípulo de Jesus. Começar, ele não quer nem conviver com os dele, que dirá com os perdidos, que ele, né? Se ele é um seguidor, ele vai ter que encarar o ID. Como é que ele vai querer conviver com os perdidos se nem com os irmãos dele, ele, né? Ele diz que tem, ele quer conviver.
Então, acho que a comunhão também, né, que é uma parte da união, nos ajuda a esclarecer dúvidas que a gente tem, enganos, né? E essa, às vezes também, diferença de entendimento da pessoa que, Liliane, você falou, de gerar raiva ou compaixão. Às vezes a gente cai numa situação que você sente raiva daquilo que a pessoa está falando. Eu lembrei, uma vez eu li uma frase, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter duas surpresas. Das pessoas que a gente vai encontrar lá e das que a gente não vai encontrar. Porque tem muita gente que você acha que vai estar lá e não vai. E outras que a gente não considera que estarão, né? Exatamente. Mais alguma coisa? Bom, se ninguém tem mais nada, acho que a gente pode encerrar, né? Já são 9h30, né? Quase 9h30, na verdade, né? 9h26. Tiago Hum? respondeu, Tiago. Minha mãe tá perguntando se sua dúvida foi sanada, Thiago. Sim, respondida. Muito obrigado. De nada. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez agradecemos pelo privilégio que é entender cada vez mais aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, Deus. Quero estar agradecendo pela tecnologia que o Senhor proporciona também, para que a gente tenha esse momento, mesmo na distância das nossas casas, Deus. Quero estar pedindo para que essa palavra, Pai, em especial, que ela possa estar gerando cada vez mais em nós essa responsabilidade pelo nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Que a gente possa estar entendendo que o aspecto mais importante da gente interpretar bem a Tua palavra é se comunicar melhor com o Senhor. E através dessa comunicação nos tornarmos cada vez mais piedosos, sermos cada vez mais transformados pelo Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda a entender que não é um conhecimento técnico que vai nos aproximar do Senhor, não é um conjunto de conhecimentos, Deus, mas é realmente a nossa responsabilidade pelo nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Quero pedir para que o Senhor esteja derramando cada vez mais do Teu Santo Espírito, para que a gente seja cada vez mais capacitado pelo Senhor, que foi o autor, foi aquele que inspirou homens e mulheres para estarem escrevendo essas palavras que hoje a gente encontra na Bíblia, nas nossas casas, no nosso celular, Pai. Que esse Santo Espírito também nos capacite para estar entendendo, Deus. Abençoa nossas vidas de devocional, nossas vidas de estudo, que a gente possa entender que a teologia ela não é simplesmente um estudo formal, uma graduação, um seminário, mas ela é o nosso dia a dia, nosso relacionamento, como que a gente desenvolve a nossa percepção do Senhor, Pai. Que seja nos dando cada vez mais humildade, um desejo pela união, Pai, e tudo isso, novamente, gera em nós cada vez mais piedade, Pai. Esteja abençoando o restante dessa noite, que o Senhor possa estar nos despedindo debaixo da tua graça, da tua proteção, que seja uma noite ótima de descanso, de renovo das nossas forças, do nosso ânimo, Pai, do nosso espírito também. Quero pedir por cada um que está aqui, por cada um também que vai ter contato com esse estudo posteriormente, que possa ser realmente palavras de bênção, Pai. Em nome e por amor de Jesus, amém. Amém.